Acabámos de cantar uma música que, tal como o nosso irmão Márcio nos disse, é a expressão da nossa vontade para sermos grandes aos olhos de Deus, não dos homens, mas de Deus. Para sermos alguém segundo o coração de Deus. E esta música dizia: quero ser fiel. Dizia também que quero viver aquilo que falo e não apenas falar. Então é realmente um propósito que colocamos diante de Deus de ser verdadeiros na nossa vida cristã. De sermos alguém que, contrariamente a muitos religiosos, quer de hoje, quer do tempo de Jesus, falavam uma coisa, mas não viviam essa coisa. Muitas vezes impunham aos outros, mas eles próprios não faziam. Então, com viver para ti, como diz esta música, com um coração completo. Porque quando o Senhor deu a sua vida por nós, também foi completo. Foi tudo por nós. Na sequência das mensagens que temos vindo a trazer aos irmãos sobre algumas parábolas de Jesus, a mensagem de hoje quer nos falar também um pouco sobre esta sinceridade, sobre esta verdade na relação com Deus. A parábola sobre a qual iremos falar hoje vai nos mostrar também aquilo que é a arrogância espiritual. Não sei se os irmãos já ouviram falar desta expressão, arrogância espiritual. Há muitas pessoas que, quando se fala de fé, eu tenho muita fé. Quando se fala de comunhão com Deus, eu nunca deixei o Senhor. Às vezes estão afastados há muito tempo, mas nunca deixaram o Senhor. Então, há uma certa arrogância espiritual. A arrogância espiritual vê-se também na maneira como trata com os outros. Porque a pessoa arrogante espiritualmente é aquela que acha que é muito mais santa, muito mais perfeita, e os outros são todos muito pecadores. Então só vemos os erros nos outros. Mas o texto que hoje queremos falar está também intimamente relacionado com a oração. Porque muitas vezes é na própria oração que se revela aquilo que nós somos e temos, ou aquilo que nós não somos e não temos. Então, no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, os irmãos podem ir abrindo as vossas Bíblias, o Senhor Jesus fala sobre a oração. Ele começa por falar logo no versículo 1 do capítulo 18, contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus contou uma parábola, capítulo 18 de Lucas, versículo 1, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então era uma parábola sobre a nossa perseverança na oração. Já falámos sobre isso. Mas depois, mais à frente, no capítulo 9, Jesus vai falar também sobre a oração, mas vai falar antes com outro propósito. Ele diz assim: e disse também esta parábola, e reparem agora, a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, esta parábola tem a ver com a oração, mas também tem a ver com aquele tipo de pessoas arrogantes que se julgam muito bons, que confiam em si mesmos e que desprezam os outros. Antes de continuarmos e analisarmos esta parábola, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se os irmãos tivessem que analisar a vossa vida de oração e até a vossa vida espiritual, assim numa escala de 0 a 10, onde é que vocês se colocavam? Claro que cada um agora vai pensar e vai meditar. Vamos imaginar que numa escala de 0 a 10 a nossa vida de oração seria 0 quando não temos vida de oração. E há pessoas que não oram nunca, nem sozinhos, nem na igreja, não oram. Eu não sei se essa pessoa estará viva, porque orar é para a nossa alma, para o nosso espírito, como respirar é para o nosso corpo. Se alguém consegue viver sem respirar, então que viva. E vocês dirão assim: não vai viver, vai morrer. Se alguém consegue viver sem orar, a vida espiritual, então que viva. Mas também podem dizer: não vai viver. Porque precisamos. Jesus já tinha dito: o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, na escala 0 seria aquela pessoa que nunca ora. Talvez o 1 fosse aquela pessoa que ora de vez em quando está aflito, quando precisa de alguma coisa, lembra-se de Deus. Será que é assim?
Estou no 1. Eu não vou dar sugestões agora até 10, não é? Mas vamos ali para meio. Talvez ali no 5 é aquela pessoa que tem um pouquinho mais de oração. Ora às refeições, embora à pressa, por causa da fome, não é? Mas obrigado, Senhor, pelos alimentos, em nome de Jesus, amém. Não é? Ora às refeições, ora de vez em quando assim à noite, Senhor, obrigado por este dia, amanhã vou ter um exame, não é? Amanhã vou ter um problema. Então ainda vai orando de vez em quando. Ainda vem à igreja e às vezes ainda participa na oração. Então já tem um pouquinho mais. E o topo da tabela, lá o 10, seria aquela pessoa que não apenas ora e não é contabilizar quantas vezes, não é só a quantidade, mas é aquela que ora com pleno coração, por inteiro, como esta música que acabámos de cantar dizia, sinceramente, humildemente diante de Deus. O seu coração é correto diante do Senhor, tem o entendimento certo sobre a oração e tem uma vida de oração, como o Senhor disse, orai sem cessar, orai e vigiai. Então é aquela pessoa que leva a sério realmente a oração. Jesus considerou a oração algo muito importante. A oração na vida de Jesus era importante. Sendo o próprio Deus, fez-se homem. Ao esvaziar-se de toda a sua plenitude divina para viver entre os homens, ele tinha a consciência que precisava de orar. Por isso ele até apelava aos seus discípulos que orassem, porque ele dizia, o Espírito está pronto, eu tenho vontade, eu quero, estou disponível, mas a carne é fraca. Quem é aqui mais forte que Jesus para poder prescindir da oração e da força que vem da oração? Jesus orava diariamente, Jesus isolava-se para orar, Jesus orava com jejum. Não precisava, mas precisava como homem que foi feito. Ele exortava a vigiar e a orar. Falou, como já disse, do dever de orar. Exortou, ensinou a orar. O Pai Nosso, que estamos a estudar agora à quarta-feira, é Jesus a ensinar a orar. E aqui ele também está a ensinar a orar. A parábola que hoje vamos ver, a parábola de 2 homens, que iremos ler daqui a pouco, um fariseu, um publicano, os 2 vão orar. E esta parábola nos vai mostrar como Deus quer que nós oremos, como Deus quer que nós falemos com Ele. Vai-nos mostrar como nós precisamos realmente de aprender a orar. Muitas vezes pensamos que estamos a orar, que estamos a falar com Deus, mas não estamos. Estamos a ser enganados por nós próprios. Muitas vezes as nossas palavras não saem da sala onde nós estamos. Iremos ver isso hoje. É claro que às vezes as pessoas usam a oração para outros fins. Muitas vezes a preocupação da oração é outra. Eu costumo chamar, há a oração anúncio. Já ouviram falar da oração anúncio? Imaginem uma oração assim, Senhor, abençoa o culto que hoje vamos realizar à tarde em Alcochete, às 17 horas, na Rua do Forno, número 2, porque eu tinha me esquecido de dar o anúncio, então agora aproveitava a oração para fazer o anúncio. Já tenho ouvido orações assim deste género. Não é tão pormenorizadas, mas é para anunciar alguma coisa. Então, é a oração anúncio. Senhor, abençoa o EVM que vai começar agora em outubro e que muitas pessoas se possam inscrever porque tem ali o número de telefone onde podem... Não é a oração anúncio. Usamos a oração como pretexto. Isto não é oração, não é? Vamos usar o tempo de anúncios para fazer as informações à igreja. Mas também há a oração pregação. Já ouviram falar da oração pregação? Há irmãos que usam a oração para... como não têm às vezes a oportunidade para pregar na igreja, então aproveitam a oração. Senhor, ajuda-nos a ser santos, porque a Tua palavra diz que santidade é a Tua vontade e que sem a santidade ninguém verá a Deus e que a santidade é importante no nosso coração. E então vão dando ali o discurso da pregação e aproveitam para dar uma lição aos irmãos, para exortar os irmãos, para exortar a igreja. Mas também há aquela oração que é mais para se exibir aquilo que faz. Aqui há uns anos atrás havia uma pessoa que, há uns anos, bem anos atrás, não é? Alguém que já faleceu e que há muito tempo também, mas era
uma pessoa que tinha o costume de orar do género assim: Senhor, eu quero te dar graças porque hoje encontrei a minha vizinha Manuela e falei com ela acerca de Jesus e disse-lhe que a única pessoa que podia ajudá-la era Jesus. E ela respondeu-me que já tinha perdido a fé, mas eu disse-lhe que ela podia recuperar a fé. E ela disse-me que tinha muitas desilusões na vida, então era a contar, não é? Tinha que dizer às pessoas que ela falou de Jesus. Uma coisa que deveria ser tão natural na vida dos crentes, mas então ia falar assim. Há muito tipo de oração. Há aquela oração que é para revelar o nosso conhecimento da Bíblia. Conhecem aquele irmão, aquela história daquele irmão que começava a orar no fim do culto? O pastor disse, aquela oração para final, irmão, despeça-nos com uma oração, o irmão Joaquim. E o irmão Joaquim, a oração que era só para pedir, Senhor, obrigado porque estivemos aqui juntos, agora acompanha-nos até a nossa casa. Não é? O que é que ele começou a dizer? Oh Senhor, Tu que criaste os céus e a terra, e que em 6 dias completaste toda a Tua criação, e criaste o homem, a quem deste o nome de Adão, e Adão estava sozinho, e Tu lhe criaste uma mulher para ser companheira dele, e Eva esteve com ele, até ao dia em que Satanás, ali como uma serpente, apareceu, e tentou, e Eva caiu e deu a comer também do fruto ao seu marido. E ali os homens ficaram separados de Ti, foram expulsos do paraíso. Oh Senhor, como a geração se degradou. E depois Noé, no tempo de Noé, Tu enviaste o dilúvio, porque os homens eram maus. Mas mesmo assim, depois da família de Noé, os homens continuaram a perverter-se e Tu escolheste Abraão para ser o homem forte. E o seu filho Isaque, vai contando a história toda da Bíblia, no fim do culto. As pessoas começaram a sair uma a uma. O pastor estava lá na frente e olhava assim, vigiava e orava. Ele já ia no livro de Reis. Então o pastor saiu do púlpito, passou por irmão e disse, quando chegar a Apocalipse, desliga a luz e fecha a porta. Porque às vezes nós usamos a oração para outros propósitos, para outros fins. Mas também há a oração poeta. Os irmãos que são poetas, aqueles irmãos que oram com uma linguagem assim simbólica. Senhor, tira as teias de aranha dos nossos olhos, para que nunca deixemos de ter a visão que vem de Ti. Senhor, tira as teias de aranha dos nossos ouvidos, para que sempre possamos estar atentos à Tua palavra. Tira as teias de aranha das nossas mãos, para que possamos arregaçar as mangas e trabalhar na Tua obra. Tira as teias de aranha, Senhor, dos nossos pés, para irmos a todo lado, ir por todo o mundo como Tu mandaste. Tira as teias de aranha da nossa boca, da nossa língua, para nunca deixarmos de falar. E foi tirando teias de aranha a todo lado. No fim, o pastor faz uma oração. Quando ele se calou, ó Senhor, mata a aranha. Usamos muitas vezes expressões e orações que nada têm a ver com oração. São coisas que saem de nós. E aqui acontece isso. Se os irmãos olharem o versículo 9, diz assim, disse também esta parábola, Lucas 18, 9. Disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. E aqui é a parábola. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Como sabem, o fariseu era um religioso. Era um homem que se dedicava muito ao estudo da palavra, ao ensino da palavra, da lei, não é? Da lei, muito rigoroso, muito religioso. E diz que o outro era um publicano. O publicano era desprezado pela sociedade, porque o publicano, este nome publicano, significa cobrador de impostos. Era alguém que, sendo judeu, cobrava impostos ao seu povo para
para o imperador romano, que ocupava a sua terra. Então era desprezado. E muitos deles eram considerados ladrões, porque daquilo que cobravam, alguns, e pelos vistos parece que a fama era quase que generalizada, uma boa parte ia para o seu bolso. Então eles enriqueciam assim. Então, um religioso e um desprezível. E diz o Senhor a seguir, o fariseu, versículo 11, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este, portanto o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Temos aqui então o exemplo da humildade espiritual e da arrogância espiritual. A oração do arrogante, a arrogância espiritual presente em muitas orações, em muitos que se julgam mais crentes até que os outros, ou mais espirituais que os outros, que se vão comparando com os outros, ela se manifesta aqui neste homem, que é o fariseu. Diz o texto, no versículo 9, que o Senhor Jesus conta esta parábola por causa das pessoas que confiavam em si mesmos. O arrogante espiritual, a sua confiança não está em Deus, está em si mesmo, na sua justiça própria. Ele não considera que aquilo que é ou que aquilo que tem é pela graça de Deus, porque graça é um favor que não se merece e ele acha que merece. Ele confia nos seus méritos. É pelos seus méritos que ele consegue as coisas. E muitas pessoas dizem assim: eu fiz, eu alcancei, eu lutei, porque eu fiz, porque eu trabalhei, porque eu sou bom. Aquele que confia em si mesmo e não reconhece que o que tem, o que é graça de Deus, é obra de Deus e não sua, é um arrogante espiritual, porque confia em si mesmo. Crê que é justo, porque ele diz, o Senhor Jesus diz no versículo 9, confiam em si mesmos, e a outra característica é crendo que eram justos, justiça própria. A Bíblia diz que não há um justo, nem um sequer. Eles não conseguem ver neles pecado algum. Tudo está bem na sua vida. Nunca erram. Então, por que pedir perdão? Por que pedir misericórdia? Eu sou bom? Eu sou bom? Eu não sou bom. Vocês não são bons. A nossa natureza é má, é pecaminosa. Há no mundo uma corrente que diz que nós somos bons, nascemos bons. Só temos é que deixar essa bondade vir cá ao de cima. A Bíblia diz o contrário, nós somos pecadores. E esse pecado nos afasta de Deus. Eu dizer que sou muito bom, que sou boa pessoa. Olha, a Bíblia diz para nós não nos elogiarmos a nós mesmos. Aquele que se exaltar será humilhado. No livro de Jeremias, no capítulo 2, o versículo 35 diz assim, Jeremias 2:35 diz: e ainda dizes, e está a falar ao povo de Israel, e a muitos que também se acham justos, e o Senhor diz a essas pessoas, e ainda dizes, eu estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim, eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. O que é que este versículo está a falar? Nós não podemos ler todo o texto, mas ele o que está a dizer eram aquelas pessoas que diziam, olha, está-me tudo a correr bem, Deus não me está a julgar,
Não estou a ser punido nem corrigido, porque tudo está bem comigo, porque eu não falhei. Eu fiz tudo bem. E o Senhor responde a estas pessoas: eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. Estas pessoas são aquelas que são incapazes de reconhecer os seus erros, incapazes de pedir perdão a Deus e, por consequência, também de pedir perdão aos outros. E há pessoas assim. Esta parábola é para estas pessoas. Confiam em si mesmos, consideram-se justas e, por isso mesmo, desprezam os outros, que é a terceira coisa que está lá em Lucas, no versículo 9, do capítulo 18. E desprezam os outros. Vejam como ele considerava o publicano. Eu não sou como ele, eu não sou assim. Então, desprezar os outros, não vê, é incapaz de ver virtudes nos outros. Irmãos, quantas vezes os irmãos olham para alguém, até mesmo aquela pessoa de quem não gostam, ou aquela pessoa com quem têm tido algum problema, ou alguma dificuldade, e procuram nessa pessoa alguma virtude, alguma coisa boa. Normalmente, não conseguimos ver. Normalmente, só vemos as coisas más. Essas aparecem logo. Este homem, arrogante espiritual, não consegue ver nos outros nada de bom, tudo de mal. Não há virtude, só defeitos, só imperfeições. Mas nele, em si próprio, isso é só virtudes. Ali não se consegue ver defeitos. Faça uma lista dos seus próprios defeitos. Será interessante. E das suas virtudes também. Depois compara as duas listas. Virtudes, 50. Defeitos, 1. E foi difícil encontrar. Esta pessoa dificilmente se humilha diante de Deus, porque acha que é justo. Na vida espiritual vai sempre demonstrar essa mesma arrogância que tem em relação ao resto da vida. E aqui temos o fariseu e o publicano em contraste. No versículo 11 e no versículo 12, diz que a oração deste arrogante, ele vai destacar tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele faz, e não menciona uma única vez aquilo que Deus é ou aquilo que Deus faz. Reparem que ele diz que eu dou-te graças, eu não sou como estes, eu não sou como os roubadores, eu faço. Então, as suas características e as suas ações são ali salientadas. Onde está a exaltação a Deus? Quando Jesus ensina a orar, lá em Mateus capítulo 6, ele diz: quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem a orar em pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Isso é o que está em Mateus capítulo 6 e no versículo 5. E o que é que este homem fazia? Exatamente o contrário. Diz que ele ficava em pé. Reparem, o fariseu, versículo 11, estando em pé, ou seja, para ser visto, para exibir-se, para dar nas vistas, era esta a sua oração. A oração não é para nós aparecermos. É por isso, irmãos, quando alguém diz: eu não sei orar, porque está com vergonha de não saber usar as palavras certas, porque não quer ficar mal na fotografia em relação aos outros, está errado. Porque não importa as palavras que diz, desde que sejam sinceras e venham do seu coração. A pessoa que está preocupada com aquilo que os outros pensam quando está a orar, está preocupada consigo mesmo. E nós não temos que estar preocupados connosco, temos que estar preocupados realmente em glorificar o nome de Deus, a exaltar. E se há gratidão no nosso coração, ela vai sair facilmente. Se há alegria vinda do Senhor no nosso coração, ela vai sair. Se há lamento, também. Porque vamos ser honestos e sinceros. Porque estamos a falar para Deus. Ele ficava ali em pé para ser visto. E diz mais, estando em pé, olha, vejam, orava com quem? Orava, falava consigo mesmo, diz o versículo. Consigo mesmo. Esta oração não era dirigida a Deus, era para ele. Para massajar o seu ego. Ele fazia uma oração que
seria como que ele estava a bater palmas ele mesmo, não é? Estava-se a aplaudir a ele próprio. E o que é que a Bíblia diz em Provérbios 27:2? Louve-te o estranho e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Quando nós precisamos de nos autoelogiar, seja diante dos homens, seja diante de Deus, é mau. Muito mau. Porque é sinal que ninguém está a ver, só eu. Não é? Só eu é que estou a ver as minhas coisas boas, as minhas virtudes. Então, é melhor ficar calado. E quando ele diz, falando consigo mesmo, não falando com Deus, esta oração, irmãos, se for feita no seu quarto, olha, não passa do teto. Se for feita na rua, há de bater aí num fio ou num telhado qualquer e não vai até ao céu. Porque fala consigo mesmo. Está centrada em si. Não em Deus. E ele dizia, não sou como os demais. Não é o que está lá? Não sou como os demais. Ó Deus, eu dou-te graças porque não sou como os demais homens. Ele tem um modelo de comparação muito errado. Porque o seu modelo de comparação é com os homens que são imperfeitos. Todos os homens são imperfeitos. Não é? Se houver aqui pessoas com menos de 1,63 m, eu vou-me comparar com eles. Sabem porquê? Porque aí vou ser alto. Tudo o que tiver menos de 1,63 m é menos do que eu. É mais baixo do que eu. Agora eu não me vou comparar com o Rony, nem com o Márcio, nem com o Daniel. Homens grandes, altos. Quando eu falo com eles tenho que dizer, como é que está o tempo aí em cima? Normalmente a nossa natureza faz-nos comparar sempre com o que é menos. E este homem tem um modelo que são os outros homens. E o que é que os homens são? Pecadores. Os homens são imperfeitos. E ele olhando para a sua vida, para a forma como ele vivia, eu não sou como eles. Eu não sou como eles. Comparava-se aos homens imperfeitos em vez de se comparar a quem? A Cristo. Ele é o nosso modelo. Jesus é que é o nosso modelo. A Bíblia diz, olhando para Jesus, considerai aquele que deu a sua vida por vocês. Sede imitadores de Deus. É isso que nós encontramos na palavra de Deus. Se ao invés de nos compararmos com os outros homens, nós nos avaliássemos à luz das exigências feitas por Deus e que estão escritas na sua palavra, nós iríamos verificar quão pequenos nós somos. Quão imperfeitos nós somos. E aí nem teríamos quase que vontade de dirigir alguma palavra a Deus dizendo eu. Aí nós diríamos, como disse Davi, tem misericórdia de mim, ó Deus. Apaga as minhas transgressões. Então analise-se o homem a si mesmo, como diz a Bíblia, e veja, não à luz dos outros, mas de Deus, do Senhor Jesus, é o nosso padrão, é o nosso modelo. E aí seja humilde e diga, como eu estou tão longe. A Bíblia diz-nos que o padrão é Jesus. Em Efésios 4, somos exortados a crescer até que todos cheguemos à estatura completa de Cristo. Olha, quando chegar à estatura completa de Cristo, aí pode dizer, Senhor, eu cheguei aqui. Está lá perto? Não estamos. Não estamos. Nós temos que nos comparar com Cristo. Por isso este homem está a confundir a sua espiritualidade. Está a confundir a sua espiritualidade com religiosidade. Ele era de facto religioso. Ele considera que a sua espiritualidade consistia naquilo que ele fazia e não naquilo que ele era, naquilo que o seu coração tinha. Ele dizia, jejuo 2 vezes na semana. A lei só dizia que para jejuar um dia, mas ele estava acima da lei. Jejuo 2 vezes, dou os dízimos de tudo, faço isto, faço aquilo. Há pessoas que acham que são muito espirituais porque fazem estas coisas. Eu jejuo, eu estou na igreja, eu canto, eu dou os dízimos. Há inclusivamente pessoas que passam por aqui às vezes e deixam o dízimo, mas nem sei quem é, desapareceu. Mas eu estou a dever isto ao Senhor.
Mas a vida, como é que está? Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer o seu coração. Como é que está? Este homem estava a confundir espiritualidade com religiosidade, o cumprir todos os rituais, o cumprir todas as leis, o cumprir todas as normas. É claro que nós devemos viver retamente diante de Deus, em obediência àquilo que a sua palavra diz. Mas isso, sem um coração arrependido, sem um coração contrito, nada é. O Senhor diz na sua palavra, Ele não espera holocaustos nem sacrifícios. Ele espera um coração contrito e quebrantado. Porquê estarmos na presença de Deus se nós não estamos bem numa vida de santidade, numa vida de comunhão, perdoando aos outros, amando os outros, servindo ao Senhor de coração? Não adianta. O próprio Senhor Jesus dizia, quando fores levar a tua oferta ao altar, lembras-te, tens algum problema com o teu irmão, vai, reconcilia-te com ele e depois vem. Ou seja, é importante que a nossa vida tenha manifestações da direção, da plenitude do Espírito Santo em nós. Caso contrário, somos fariseus, somos religiosos, somos arrogantes e nada mais. Ele dizia, não sou como os outros. Ele não conseguia ver virtude nenhuma nos outros. Os outros eram roubadores, diz ele. Os outros eram injustos. Os outros eram adúlteros. Os outros eram desprezíveis. Pior do que isso, ele pensa que Deus despreza os outros como ele também despreza. Ele pensa que Deus não ama os roubadores, que Deus não ama os injustos, que Deus não ama os adúlteros, que Deus não ama os publicanos. Isso é o que ele pensa. Deus ama-me a mim, eu sou especial. Eu sou o filho querido de Deus. Mas o amor de Deus é igual. É igual por todos. Deus não apoia o pecado, mas ama o pecador e quer resgatá-los. Mas eu não sou ninguém para estar a dizer, eu não sou como ele. A Bíblia até nos diz para nós considerarmos, cada um considera os outros superiores a si mesmo. A dignidade que eu penso que tenho deve ser a dignidade que eu devo dar aos outros também. Em contraste, nós temos o publicano. Nós temos este homem que se humilhava diante de Deus. Nós temos aquele que pedia misericórdia. Nós não encontramos na oração do fariseu, nós não encontramos na oração de um arrogante espiritual louvor a Deus. Louvar a Deus ou exaltar a Deus, porquê? Se eu conquistei as coisas, não foi Deus que me deu. Nós não encontramos confissão de pecado, porquê? Se eu não falhei, não reconheço que falhei, eu não estou doente, não preciso de médico, como Jesus falou. Nós não encontramos súplica ou petição, não há aqui nenhuma necessidade na vida deste homem. Eu não preciso, eu tenho tudo porque eu faço tudo para ter tudo. As suas virtudes e os seus méritos são exaltados. Nunca humilhação debaixo da mão de Deus. O resultado desta arrogância qual foi? O versículo 14 diz, ele não saiu da presença de Deus. Aliás, nem sabemos se estaria na presença de Deus, mas ele não veio justificado. Ele exaltou-se e será humilhado. Ele nunca implorou a justiça de Deus, portanto, ele justificava-se a ele mesmo, e quem se justifica a si mesmo não recebe justificação vinda de Deus. Em Provérbios 30, versículo 12, diz, ai daqueles que são puros aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Porque quem é puro, quem é bom, quem é reto aos seus próprios olhos, não precisa de ser lavado. Não acha que tem de ser lavado. Então, a ação do sangue de Jesus que nos purifica todo o pecado, para ele não faz sentido. O pecador, sim, carece
E é aí que encontramos o publicano. Em pé de longe, diz lá o versículo, que ele ficava, no versículo 13, o publicano nem queria levantar os olhos ao céu, e estando em pé de longe, ele considerava-se que não era digno, ele considerava que não era digno de estar na presença de Deus, na congregação dos justos, como dizia o Salmo 1. Talvez por saber que ele não era desejado, que era desprezado pelos outros. Olha, irmãos, ao sentir-se sujo, o publicano dizia: eu não vou ali para aquele lugar, para a sinagoga, porque lá são todos santinhos, está tudo limpinho e eu estou sujo. É importante, irmãos, que vivamos vidas santas, mas tenhamos cuidado se a ostentação da nossa santidade numa religiosidade falsa não está a afastar aqueles que sinceramente querem aproximar-se de Deus, mas se sentem pecadores. Há pessoas que muitas vezes, eu não vou à igreja porque é tudo tão perfeitinho, está tudo tão bem feito, estão todos tão bem vestidinhos, estão todos tão limpinhos, não é? Eu fico a destoar. A igreja tem que estar aberta a estes pecadores que precisam de ser amados. A nossa santidade não pode ser um impedimento a que alguém venha para o Senhor. Devemos pregá-la, devemos vivê-la, devemos exortar todos a serem santos como Ele é santo, mas não fazer disso: eu sou bom, nós somos bons e os outros não. E afastar assim as pessoas. Este homem sentia-se mal. Às vezes nas igrejas as pessoas sentem-se mal e nós temos que ter cuidado com isso. Ele nem queria levantar os olhos ao céu. Numa atitude de humildade perante Deus, ele dizia: eu não sou digno de olhar para Ele. Pedro também disse isso uma vez: Senhor, afasta-te de mim porque eu não sou digno, eu sou um pecador. Isaías disse a mesma coisa: ai de mim, quando ele viu a glória de Deus, a santidade de Deus, lá em Isaías, no capítulo 6, eu não sou digno. Quando nós nos aproximamos de Deus, não há ninguém que se aproxime de Deus em oração que não sinta, e aproximar verdadeiramente, que não sinta a sua pequenez e a grandeza da santidade de Deus. Se você está em oração, se está diante de Deus e não tem esta consciência, então pare e pense bem, porque aquele que se aproxima de Deus é como alguém estar na escuridão e de repente vai para o sol, e se não sente nada é porque está cego. Mas normal é chegar e até ficar encandeado. É assim quando nós nos aproximamos de Deus. E este homem batia no peito em sinal de arrependimento, um arrependimento genuíno, um arrependimento sincero, e suplicava por misericórdia. Ele reconhece que é pecador. Ele até nem diz que sou um pecador ou um dos pecadores. Ele diz: eu sou o pecador. Eu não mereço. Ao contrário do fariseu, diz a Bíblia que este saiu justificado e o outro não. Porque não se justificava a ele próprio, Deus o justificou. E quando nós vamos aos pés de Jesus com fé, o que é que Ele faz? Ele nos justifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda a injustiça. Este fez uma oração como a oração de Davi, que está lá no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. No mesmo Salmo 51, Davi dizia: tu não tens prazer em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Quando orares, fala com o teu Deus, sinceramente, em humildade, com o coração contrito, reconhecendo que Ele é grande, em misericórdia, em amor, em santidade, e que tu és pecador. E se alguma coisa tens de bom, é pela sua graça. E se alguma coisa fazes de bom, é pela sua graça. E é pela graça de Deus que nós devemos estar satisfeitos, não pela nossa justiça. A arrogância espiritual é pecado. É a confiança em nós mesmos. É o desprezo pela graça de Deus.
é a justiça própria. É pensar que nós estamos bem e que os outros estão mal. E a Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, meus queridos irmãos, quando orarmos, quando falarmos de Deus, quando nos reunirmos para o culto ao Senhor, não nos esqueçamos, nós não somos nada. E se alguma coisa temos, se alguma coisa fazemos, é pela graça de Deus. Basta então entregarmos nas suas mãos e dizer: Senhor, toma-me, faz de mim o que tu quiseres. Amém.